O Corinthians não deve se dar por satisfeito apenas com a vitória no Campeonato Paulista. Foi um momento de comemoração ao superar o adversário realmente impressionante, mas considerando o investimento feito, a qualidade do elenco e as expectativas geradas, é possível ambicionar algo mais significativo nesta temporada. Antes de prosseguir na análise, é importante destacar que o foco aqui é oferecer informações relevantes. Recentemente, o Corinthians empatou com o América de Cali e de fato foi um resultado que pode ser considerado positivo. Refletir se deveria classificar isso como um excelente empate ou um bom empate, e ao final optei por considerá-lo um bom empate, pois no final da partida a equipe enfrentou pressão. De qualquer forma, esse resultado que assegurou um ponto mantém o Corinthians na corrida pela Copa Sul-Americana. Embora eu não subestime a Copa Sul-Americana, é inegável que a eliminação na pré-Libertadores foi decepcionante. Há torcedores que aparentam estar confortáveis com um desempenho mais modesto, mas não me incluo nesse grupo. Muitos parecem achar que está tudo certo, mas não compartilho desse pensamento. Minha frustração é algo que carrego, pois realmente me senti mal com a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. Há torcedores que parecem estar acomodados aceitando o que temos, mas essa não é a minha visão. Não consegui aceitar a queda na pré-Libertadores e a situação na Sul-Americana me deixou inquieto. No entanto, cheguei à conclusão de que pior do que disputar a Sul-Americana é ser eliminado na fase de grupos dessa competição. É ainda mais desconfortável ver torcedores considerando normal a possibilidade de sair da Sul-Americana. Já é constrangedor deixar uma Libertadores na fase preliminar e ter que participar da Sul-Americana. Ser eliminado na fase de grupos dessa competição é ainda mais complicado de engolir. Portanto, já que estamos na Sul-Americana, é essencial jogar para vencer. A questão que surge é como conquistar a vitória, como triunfar com um time alternativo. Isso parece quase impossível. Se o treinador decidir que o time da Sul-Americana será aquele até o fim, reconhecendo os jogadores que participaram de toda a competição, mesmo assim, esse grupo não conseguiria se destacar. O elenco apresenta limitações tanto técnicas quanto táticas. Por exemplo, o Corinthians entrou em campo no esquema 4-3-3 com jogadores titulares poupados. Aqueles que poderiam ser utilizados estavam no banco de reservas. Menciono aqueles porque alguns atletas não puderam atuar devido a lesões e não viajaram para a Colômbia. O treinador optou por preservar alguns titulares em razão do clássico contra o Palmeiras que ocorrerá no próximo sábado. O problema é que no primeiro tempo, o Corinthians jogou em um esquema que não consegue aplicar, o que resultou em um vazio no meio de campo e na perda do controle total dessa área. A expectativa é grande para o embate contra o Palmeiras no próximo sábado. Contudo, durante a etapa inicial, o Corinthians adotou um esquema de 4-3-3 que se revelou inadequado, criando amplos espaços no meio-campo que foram aproveitados pelo oponente. Ao analisar a organização do time em campo, percebi que os jogadores não estavam sendo utilizados da forma mais eficiente. Durante um almoço com torcedores, muitos expressaram dificuldades em identificar os atletas em suas posições corretas. Algumas escalações indicavam um atleta como primeiro, volante e outro pela direita e um terceiro na esquerda. Ficou claro que a formação mais adequada teria o volante ocupando a posição central, o jogador da direita, que é forte nessa posição, e o terceiro atuando na esquerda. Essa estratégia seria a mais eficaz, uma vez que o atleta que atuou no meio já apresentou bons desempenhos em outras ocasiões e o volante se encaixa melhor nessa função. Comentei durante o almoço que a escolha de 2 jogadores era tática, especialmente para conter as investidas dos jogadores de lado do oponente que poderiam criar problemas se ficassem em situações de 1 contra 1. O ponta esquerda do time, rival, cujo nome não recordo, poderia causar dificuldades para o lateral, então o primeiro confronto deveria acontecer entre os 2 laterais, enquanto um dos jogadores ficaria encarregado do duelo do outro lado. O futebol, como sempre digo, envolve um raciocínio lógico. O Corinthians, jogando no esquema 4-3-3, enfrentou desafios para se estabelecer em campo, enquanto o time adversário, mesmo com suas limitações, teve o controle da partida. É notável a ineficácia da comissão técnica. O oponente
que está sendo montado nesta temporada busca agradar sua torcida, especialmente com a presença de um jogador que já havia nos gerado dificuldades anteriormente? Na primeira metade do jogo, vimos o time adversário pressionando alto, aproveitando jogadas pelas laterais e um jogador se destacando em triangulações do lado direito. O jogador em questão faz parte do elenco, tendo estado na competição no ano anterior como nosso oponente. No primeiro tempo foi notável a postura do América de Cali, que se posicionou de forma alta e explorou as jogadas pelas laterais com o Quinteiro realizando triangulações tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo. Quinteiro transita por toda a área de jogo e é compreensível a inquietação dos torcedores que viajaram até a Colômbia para ver um técnico abrir mão da disputa, algo que realmente ocorreu na etapa complementar. Ele percebeu que teve um pouco de sorte uma vez que o América de Cali conseguiu marcar um segundo gol, mas este foi anulado e o primeiro tempo poderia ter terminado com uma vantagem de pelo menos 2-0 para o time colombiano. Na segunda etapa, ele também não sofreu o segundo gol nos primeiros 15 minutos e optou por arriscar colocando os jogadores titulares, já que o foco estava voltado para o clássico contra o Palmeiras na próxima semana. Com os titulares em campo, as duas situações se encontraram. O Corinthians lançou seus melhores atletas, enquanto o América de Cali, que não possui o mesmo investimento que se vê por aqui, começou a mostrar sinais de cansaço. O time colombiano ficou exausto na segunda metade da partida e com isso o Corinthians com seus titulares conseguiu equilibrar as ações e até se destacou nos últimos 20 a 25 minutos. O Corinthians se sobressaiu mais que o América de Cali durante esse período. Então aparece um atleta que já foi destacado anteriormente como essencial taticamente para o Corinthians, André Carrillo. Todos ficaram admirados com a jogada de Héctor para Mateuzinho, que não conseguiu finalizar, mas a sorte sorriu para o Corinthians e a bola balançou as redes, igualando o placar. No entanto, é importante frisar os méritos de André Carrillo, que realizou uma jogada extraordinária. O passe de calcanhar que ele deu é digna de menção. Quinteiro também tentou algo semelhante no final da partida, mas não obteve sucesso. O passe de Carrillo, feito de forma direta, é simplesmente impressionante e evidencia sua busca por um jogo vertical. Ele é um volante que não recua a bola, sempre visando avançar. Carrillo se destaca como um jogador excepcional e é indiscutivelmente o melhor do Corinthians. O passe que Carrillo fez de forma direta é realmente algo digno de admiração. É evidente como esse atleta valoriza o jogo vertical. Ele é um volante que não faz passes para trás, sempre se direcionando para frente, jogando de maneira vertical. Carrillo é sem dúvida um verdadeiro craque e se destaca como o melhor jogador do Corinthians ao lado de outro grande talento. Peço desculpas àqueles que acreditam que outros jogadores possam ser comparados. A verdade é que mesmo considerando o goleiro, nenhum deles se equipara a esses dois. O goleiro pode até ser competente em suas defesas, mas se fosse escalado no time do primeiro tempo para a disputa de uma temporada, certamente sofreria vários gols e nós o criticaria. O que desejo que vocês compreendam é que, embora o goleiro tenha suas qualidades, os jogadores que realmente fazem a diferença são os que atuam na frente. No primeiro tempo, o Corinthians não foi efetivo, e lamento dizer que um jogador específico não tem condições de ser parte do time. Ele pode até ter realizado um passe de calcanhar ou uma cabeçada, mas não é o atleta que o Corinthians necessita, especialmente em um momento em que reforços são essenciais. O Corinthians precisa de jogadores que venham somar e auxiliar na busca por mais títulos na temporada de 2025. O empate no segundo tempo trouxe uma lição: a equipe carece de um elenco mais forte. Esse empate foi positivo, mas a lição que fica é que se almejamos algo maior, se o Corinthians busca ser campeão neste ano, além do Campeonato Paulista, é preciso reforçar o time. A janela de transferências do meio do ano será determinante para o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e se ainda estivermos na disputa na Copa Sul-Americana. Assim como a janela do ano passado foi vital para evitar a queda, a janela do meio do ano deste ano será fundamental para ver se o Corinthians consegue algo a mais ou não. Para mim, é imprescindível a contratação de pelo menos 3 novos atletas. A janela de transferências do meio do ano é de suma importância e essa é uma expectativa comum. A chance de o Corinthians enfrentar o rebaixamento
pode ser considerada, conforme mencionado anteriormente, como algo improvável para este ano. Contudo, essa oportunidade será fundamental para definir se o Corinthians logrará êxito em conquistar novos títulos. Para isso, em minha opinião, pelo menos 3 reforços são essenciais: um defensor, um meio-campista e um atacante. O ideal seria garantir 4 contratações, incluindo 2 atacantes. Além disso, a aquisição de um lateral direito é imprescindível, elevando o total para 5 reforços. Se o atleta Alberto for vendido para o futebol europeu, o número de contratações subiria para 6 e, caso Bidon também deixe o clube, seriam 7. Por isso é crucial efetuar essas aquisições. Vale ressaltar que o Corinthians está aproveitando a presença de um jogador influente para atrair talentos de alta qualidade, especialmente aqueles do cenário europeu. Em negociações com um dos alvos, o clube já utilizou a influência desse jogador. Ele é de grande importância para a equipe, tanto em campo quanto fora dele, especialmente nesse período, para reforçar o elenco. O Corinthians não descarta a possibilidade de solicitar que ele faça contatos ou use sua influência, tendo isso como uma estratégia atual para viabilizar a chegada de outros jogadores de destaque. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Uma reviravolta digna de novela está sacudindo os bastidores do futebol brasileiro. O ex-camisa 9 da seleção brasileira e atual empresário Ronaldo Fenômeno surpreendeu o mundo ao afirmar que está disposto a pagar o salário de Paul Pogba para que o astro francês defenda o Corinthians. A informação, ainda em tom de rumor, ganhou força nas últimas horas e já movimenta torcedores, jornalistas e dirigentes. Seria esse o maior impacto midiático no futebol brasileiro desde a chegada de Ronaldo ao timão em 2009? Ronaldo, que hoje preside o Real Valladolid e é uma das figuras mais influentes do futebol mundial, teria confidenciado a pessoas próximas que veem Pogba a oportunidade perfeita de unir marketing, futebol de alto nível e recomeço. Com o francês suspenso até março de 2025 por doping, o Fenômeno acredita que o Corinthians seria o cenário ideal para a reconstrução da carreira do campeão mundial de 2018. E segundo fontes ligadas ao clube, o ex-jogador estaria disposto a arcar pessoalmente com os vencimentos do craque para viabilizar o acordo. Paul Pogba, de 31 anos, está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com a Juventus em novembro de 2024. Com passagens marcantes por clubes como Manchester United e Juventus, o francês vive um momento delicado na carreira, mas ainda desperta interesse global. A possibilidade de atuar no Brasil, com o respaldo de uma lenda como Ronaldo, pode representar a chance perfeita para uma virada histórica, dentro e fora de campo. O Corinthians, por sua vez, vê na movimentação um possível golpe de mestre. Além de impulsionar o marketing do clube, uma eventual chegada de Pogba colocaria o alvinegro novamente nos holofotes do futebol internacional. Internamente, há quem diga que o presidente Augusto Melo já foi informado da intenção de Ronaldo e vê a operação com bons olhos, apesar do alto custo envolvido. Afinal, com o Fenômeno bancando a folha do francês, o risco financeiro para o clube seria mínimo. Ainda sem confirmação oficial, o rumor segue ganhando tração nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores e especialistas. Seria Ronaldo capaz de realizar mais um feito extraordinário no futebol brasileiro? E Pogba estaria realmente disposto a trocar a Europa pela loucura da fiel torcida? Uma coisa é certa, se confirmado, esse movimento entrará para a história como uma das transferências mais ousadas do futebol sul-americano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!